Fala, turma! Quanto tempo? Como assim quanto tempo? Pois é, você agora que está nos escutando aí, esse novo episódio de Leigos ou Não começando, pode estar com duas perguntas na cabeça. A primeira, por que não teve episódio passado? Né? Por que pulou uma semana? Ou você está pensando, não teve episódio passado? E nem percebeu que não teve. Então, ficamos uma semaninha longe aí devido a coisas da vida, porque ainda não ganhamos a nossa vida como podcasters. Então já aproveita aí, ajuda, Leigos ou Não em todas as coisas aí. Então Instagram, @Leigos ou Não, Spotify, Leigos ou Não, no YouTube também Leigos ou Não. Então você que está nos assistindo aí, já deixa o seu like, tá certo? Se você não está inscrito, se inscreva no canal. E no Spotify aí, compartilha com os amigos. Como é que vocês estão, meus queridos companheiros e podcasters? E aí, Pupá? Salve! Caramba, nem sei mais fazer isso aqui. Já apertei gravando, como é que é? Caraca. Não, é assim, engraçado que, na verdade, a gente só deixou de expor algum tipo de conteúdo durante essa última semana pra fazer uma entrega de qualidade, né? Porque pensando no sinal de internet que não tava bom, pensando na captura da imagem que, no caso, o nosso editor não ia poder participar do dia e não estávamos com boas condições, e também acabou envolvendo trabalho, um de outro. E como vocês podem ver, estamos gravando até sem um integrante. E aí eu levanto a questão: será que o Kaká é menos importante? Não sei, vamos descobrir aí de acordo com o que vocês vão nos dizer. Né? Até porque todo mundo teve problema e a gente adiou a gravação, agora o Kaká tá tendo problema e a gente tá gravando Não, aqui. mas aí eu vou isso. defender o Tô Kaká, zoando. né? Que aí é que na semana Tô passada de sacanagem. todos nós conseguimos ter problema no mesmo dia. E aí nos outros dias, Exato. pelo menos 3 estavam com problema. Então, porque o combinado nosso é, se um não conseguir, os outros 3 gravam. Mas semana passada ninguém conseguia. E aí, Zeca, você tá bom? De buenas. Bom, na verdade, salve galera, beleza? De boa, tamo junto. O Kaká ele deu azar. Porque ele foi o último, tá ligado? A gente já tava tipo assim, ó. Tá ligado? Pô, deu problema. Aí a gente falou, mano, tem que gravar, né? Porque senão semana. Aí ele foi lá e deu problema. Aí ele já entrou no foda-se, tá ligado? Foda-se, né, mano? Aí, mas quem sabe ele consegue entrar aí. Se ele tivesse tido problema antes, aí talvez a gente conseguiria. Mas aí ele deu azar e ficou por último. E salve, Kaká, estiver vendo aí, cara. Próxima série cola com nós, falou. Inclusive já manda aquele merchanzinho do Kaká. É isso aí. Bom, os nossos apoiadores, a gente tem aí como apoiadores Rica Mini Mercado, tá? Um novo conceito de mini mercado. Você que é da região da Zona Leste, você pode procurar aí pelo Instagram Rica Express. É isso? Eu acho que é isso, hein, gente? Rica Express no Instagram. E você pode ter acesso a produtos de qualidade aí na sua região. Pode visitar o Rica Mini Mercado, que fica ali na região do Tatuapé, ou pode entrar em contato através do Instagram para ter acesso aos produtos, fazer parte do grupo de WhatsApp, recebendo as novidades todos os dias aí. E DG Candy, é uma loja de doces. Vocês que gostam de doces aí de vários tipos, tem trufa, tem cone trufado, tem brigadeiro, enfim, você pode encontrá-los no Instagram @dgcandybr, ou através do iFood, só procurar por DG Candy, entrega aí na região da Zona Leste, uma parte da Zona Norte e Guarulhos. DG Candy e Rica Express. E você, se tem alguma empresa, algum empreendimento e quer anunciar aqui conosco, entre em contato, porque talvez você possa nos ajudar a não ter mais falhas, não ter mais pessoas fora. Então isso depende de você. Você que tem dinheiro no banco, você que nesse momento fala, cara, eu sou rico, cara, eu tenho uma empresa, eu posso ajudar esses vagabundos, eu posso ajudar o entretenimento brasileiro. Entre em contato conosco. Tudo depende de você. Apoie. Eu vi isso no Criança Esperança, uma parte lá, eu achei que poderia ajudar. Claramente os caras estão empolgados hoje, porque ficaram uma semana sem gravar, os caras estão com coisa para falar agora, acumulada. Mas muito bem, então, vamos começar então agora devidamente o nosso programa. E inclusive esse é um assunto que a gente já estava pensando na semana passada, né? Eu recebi isso, acho que foi da minha irmã. Eu recebi uma postagem do Instagram assim que ela me marcou, até para
para nós conversarmos sobre isso, não, né? Não só pensando no podcast, que é do Instagram, que chama contente.vc, em que a foto, né, a imagem da postagem tá escrito: qual sonho você tem adiado graças à sua síndrome da impostora? Né? Essa síndrome do impostor, para quem não está familiarizado com o termo, é basicamente quando você auto se sabota. Vou ler uma frasezinha aqui que vai ficar mais claro, que é assim, ó: quantas vezes você já se pegou desenhando um projeto na cabeça ou sonhando em voz alta, quando de repente o sensor interno apita e fala: acorda, não vai dar certo. Eu acho que essa síndrome de impostor, né? Acho que todo mundo já deve ter passado na vida por pelo menos uma. Pelo menos uma. Porque acho que a gente passa por isso quase que diariamente, né? Quantos sonhos, quantos projetos a gente começa e fica nessa de ou não só de não vai dar certo, ou a gente procrastina, né? Existem várias maneiras de você se auto-sabotar. Inclusive esse podcast é um exemplo disso, até porque a ideia dele surgiu acho que 1 ano e meio antes do primeiro dia da gravação. E, bom, até que em certo momento conseguimos ganhar dessa síndrome aí e cá estamos. Mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Pupa, você pode começar então falando um pouquinho sobre a sua visão sobre isso. Você já passou por isso? Sim, o exemplo que você deu acho que foi extremamente pontual, né? O próprio podcast que a gente fantasiou, que a gente sambou em torno disso e falava sobre fazer algo, precisou uma pandemia vir e talvez a falta de conversa, de trocar ideia do dia a dia, de se encontrar pra sair do papel e meio que tipo, vamos assim mesmo, né? E é legal tu tá falando disso com o Zeca, porque, eu e o Zeca, a gente já emplacou vários quases aí, né? Principalmente numa vida empreendedora, né? A gente tá emplacando ainda estamos, né? Tem um aí que em breve novidades. Em breve novidades. Eu sei o que é esse, e esse em breve novidades eu escuto desde 2016. Mas não é simples, né? Tipo, o próprio exemplo do podcast, assim, e o que todas as pessoas você vê nos comentários, até você falou assim, dá uma atenção aos comentários. Acho que tudo gira em torno de empreender, né? Eu acho que as pessoas, quando falam dessa síndrome da impostora, síndrome do impostor, gira em torno de sair da caixinha, sair do quadrado, da reta que ela segue, para fazer algo que não tá ali no escopo do cotidiano que ela se propôs a fazer ou faz porque rentabiliza mais do que qualquer outra coisa. Então, todas as respostas que vêm aqui tipo, abrir meu próprio negócio, ou seguir ou fazer isso, ou vender assado. Então, assim, quando eu falei isso disso com o Zeca, acho que tem uns 8 anos que eu, Zeca, a gente vira e mexe, e se a gente fizer isso? E aí a gente vai lá, pesquisa e não dá. Tipo, você tem uma noção, não sei se você já ouviu falar daqueles apps de pelada, né, de juntar nego pra jogar bola e etc. Quando eu fui morar fora, eu vi uma situação dessa nos Estados Unidos, né, que era feito bem mal feito, era por um site que, tipo, a galera se juntava e era tipo uma listinha de futebol. Não sei se você já jogou futebol à base da listinha, que você chega lá, escreve o seu nome na listinha, sim, e aí vai chamando o seu nome, e aí você vai jogando, assim, na listinha, né. Então era basicamente isso, reunir uma galera aqui solo, que, tipo, você quer jogar bola e vai, e pronto, né, na base da listinha. Eu falei assim, Zeca, no Brasil, que é o Brasil, não tem isso. E aí, quando eu tinha voltado pro Brasil, a gente começou a ver, ir atrás, não sei o que lá. A primeira ideia que a gente viu saindo do papel, que foi no aplicativo da Nike, depois do Peladeiro, a gente já desistiu. Então, tipo, foi a primeira freada que a gente veio com uma puta ideia, tava esquematizando, desenhando no papel, e não saiu porque, tipo, a gente teve um grande freio pela frente, assim. Já teve marca de roupa, marca de boné, e há muito tempo atrás, né? Que ainda é aquela vontade de, vamos fazer uma grana à parte aí e ver o que dá, né? Investe pouco, vê se tem retorno e vai investindo de pouco em pouco. Esses exemplos então, que você deu, eles são legais porque, assim, é uma coisa tão... Olhando agora pra trás, é uma coisa tão besta que freia a gente, só que na hora você não pensa. Tipo, você falou, Nike fez, aí o Peladeiro fez. E, tipo, quantos aplicativos de carro existem, sabe?
Tipo, Exato. Uber 99, Cabify, sabe? Quantas redes sociais existem, sabe? Tipo, poderia ser mais um Não, aplicativo e que funcionaria, né? imagina só se, por exemplo, tudo bem que relatos contam assim, que foi na mesma época, a data de inauguração é coisa de diferença de meses ou dias ali da fundação do Orkut e do Facebook. Imagina só se o Zuckerberg tivesse falado, poxa, já tem o Orkut rolando aí, não vou fazer o Facebook, tá ligado? Porque era a mesma coisa, o cara copiou, tá ligado? Então, tipo assim, então, até nesse projeto aí, que é do aplicativo aí, spoiler, né, que a gente tá, pô, várias vezes a gente ficava, pô, será que tem algum igual? Mas chegou uma hora que a gente meio que, tipo assim, parou de se preocupar com isso, tá ligado? Porque assim, cara, pode ter igual, não tem problema. Aí vai, o mundo de negócios hoje em dia ele é muito aberto, né? Então, ó, é a mesma coisa. Hoje em dia tem Uber e tem 99 táxi, sei lá, Cabify e mais um monte de coisa. Então, assim, vai muito além disso, né? É mais uma questão psicológica do que uma questão de na prática mesmo, sabe? Tipo, o que travou na nossa cabeça era, tipo, porra, alguém já ter feito. Mas na real, o que travou a gente foi a nossa própria cabeça, tá ligado? Porque poderia ter metido louco e ido pra cima. Mas é questão de É, aprendizado, né? e aí foi um aprendizado para quando a gente seguiu com a ideia que a gente tá, que você falou assim, desde 2006 provavelmente você deve ter ouvido a primeira vez que a gente falou dessa ideia do aplicativo do The Guest, né? Até falar aqui. Em breve será o E desde... patrocinador, hein? Foda. E assim, não vou nem prolongar muito, porque ainda agora realmente ele tá saindo, mas a gente passou por vários entraves. Porque foi um bagulho que a gente falou assim, não, quer saber? Foda-se, vamos pra cima, vamos fazer, a ideia é legal. Diversas pessoas aleatórias a gente conversou, fez pesquisa, a aceitação foi bacana, encontramos um nicho bem interessante de trabalhar, fizemos várias pesquisas e, pô, vamos pra cima, a gente foi. Só que daí a gente travou justamente na onde a gente tinha menos conhecimento, né? Que geralmente é onde o barra certos empreendedores e empreendimentos, que é, sei lá, se seu empreendimento é no ramo de tecnologia e você não domina 100% tecnologia, de fato, pode ser um grande problema, se você não tiver um grande parceiro. Então foi justamente aí que a gente acabou esbarrando. De certa forma, bom, por um lado bom, porque o produto que a gente melhorou ao longo desses anos ele se tornou algo muito, muito, muito diferente do que era no começo. A proposta em si mudou, o design em si mudou de forma, assim, enorme, porque a gente já passou por cerca de uns 3, 4 desenvolvedores, né? Porque sempre quando tá para lançar, rola alguns problemas com o desenvolvedor, etc. E aí a gente chegou agora em um que gerou problema por causa da pandemia, porque já estávamos em um processo adiantado, então já fizemos testes, etc. Então, assim, realmente agora a gente tá, bom, vamos que vai dar certo, de algum jeito vai dar certo. Então aquele primeiro E medo o, que, pô, a gente vê as pessoas falando nos comentários de receio, etc, a gente já perdeu isso, porque a gente fez um investimento, fomos investindo tempo, investindo verba, né, de pouco em pouco, de grão em grão, conseguimos fazer um pacote interessante de investimento, e a partir de agora, assim, pós-pandemia, a gente está, assim, realmente preparando o campo para a gente conseguir ter um produto legal, básico, que a gente não tinha, por exemplo, no começo. Até eu acho que o amadurecimento veio bastante com esses erros, né? não, e aí isso E é muito assim, louco, porque eu acho que, tipo assim, isso falando no nosso caso, mas eu acho que isso vai para muitas pessoas, a grande questão que as pessoas têm é o medo de errar, é o medo de dar errado. Só que aí na hora que você dá errado a primeira vez, seja lá no que for, e você aceita isso, e você entende, assim, eu sempre vejo muito sobre empreendedorismo e tal, ninguém deu certo de primeira, sacou? Ninguém deu certo de primeira. Então o erro faz parte do processo, a falha faz parte do processo. Quando as pessoas conseguem entender isso em tudo, elas começam a perder o medo. Por coincidência, hoje eu estava ouvindo o Flávio Augusto no Flow, né? E aí ele estava falando justamente disso, que perguntaram, você acha que se hoje tirarem todo o seu dinheiro, tá ligado? Todo o seu dinheiro, você consegue ficar bilionário de novo? Ele falou, eu consigo. Sem ser o Flávio Augusto, ele falou, eu consigo. Por quê? Ele falou, porque hoje eu já sei o caminho. Hoje eu já sei as coisas que no começo eu tinha medo de fazer. Ele falou, óbvio, eu não vou acertar, talvez eu não acerte de primeira, mas eu já sei um caminho. Aí ele falou que inclusive ele quer até
de projetos que ele tem. Ele falou de talvez um dia fazer um reality em que, num sorteio ao vivo aleatório, vão trazer para ele tipo um tema, tipo assim, doce, empreendedor na favela, alguma coisa, para ele do zero. Ele falou, mano, do zero, pode ser assim, tipo, sei lá, com máscara, sem usar, ainda falaram, sem poder usar a carta, eu sou o Flávio Augusto, para ver se ele consegue fazer um negócio. Ele falou, eu consigo. Então, assim, a pessoa conseguir desbloquear de uma tal maneira que ela já sabe que tipo, o erro faz parte, a falha faz parte, e aí a pessoa começa a prosperar, assim. Porque a questão, até não sei se eu falei isso já em algum episódio, vocês já ouviram uma palestra de um cara chamado Pedro Calabres, ou Calabres, não sei se como a gente fala, já ouviram essa palavra desse maluco? É um cara que ele estuda e ele não sei qual é o nome da profissão, se é psicanalista, se é que porra que é. Mas é cabeça, cérebro, tá ligado? E aí ele fala o seguinte, que nós, eu digo sociedade viva hoje, somos descendentes, né? Porque a pergunta inicial é, o pessimismo é fisiológico ou é psicológico? E aí ele chega numa conclusão de que é fisiológico, né? Porque a gente cresceu com medo, né? Nós, é do ser humano. E aí ele explica por quê. Porque nós aqui hoje somos descendentes isso pensando em início de espécie, da parte mais medrosa da espécie. Por quê? Aí ele dá, sei lá, quantos mil anos atrás, a população humana tinha, sei lá, 1000 pessoas. Dessas 1000 pessoas, tinham as pessoas mais corajosas, que eram as pessoas que queriam enfrentar os medos e iam pra cima e tudo mais. E tinham as mais medrosas, que eram aquelas que, a qualquer sinal de perigo, subiam em árvore, se escondiam em cavernas, e por motivos óbvios, só sobreviveram as pessoas mais medrosas, porque as mais corajosas eram as que iam lá enfrentar leão, enfrentar rinoceronte, e elas morreram. Então nós somos descendentes dessas pessoas. Então é normal do ser humano ser medroso, tá ligado? Só que você consegue entender e mudar o jogo, é bem isso, entendeu? Até o Pupa citou, eu pedi pra vocês lerem os comentários justamente pra gente poder até seguir uma certa linha de raciocínio, porque pra mim foi um pouco mais surpreendente ler os comentários. Porque quando a minha irmã me mandou, eu não pensei em absolutamente nada de empreendedorismo, de abrir algum negócio, porque a maioria dos comentários é baseado nisso, né? Um pouquinho, queria abrir um negócio, queria sair do meu emprego para trabalhar com não sei o quê. Mestrado. E... porque assim, eu vou compartilhar, por exemplo, a coisa que eu mais me saboto, e deve fazer pelo menos uns 10 anos que eu me saboto nisso, e que eu, assim, todo ano é uma coisa que martela na minha cabeça, que é tipo, morar fora. Independente, assim, de trabalho, não sei o quê, sei lá, que sejam 6 meses, que seja um ano, por que eu nunca fui? Não é o medo de não dar certo. Pegando essa expressão medo, né? Mas é a questão, pegando o link do que o Zeca falou, não é o medo, mas é a zona de conforto. Do tipo, por que é que eu vou fazer isso se aqui onde eu tô tá tudo bem, eu tô vivo, as coisas estão acontecendo? Isso se encaixa também no empreendedorismo, tipo o cara fala, eu queria abrir a minha loja de roupa. Mas por que não abre? Porque eu sou concursado público, eu ganho lá os meus 6 mil por mês, eu trabalho das 8 às 18, e se eu for abrir esse meu negócio, eu vou ter que... será que eu vou ficar 3 meses sem ganhar dinheiro? Será que... como é que vai ser esse investimento? Então, assim, eu acho, é um puro achismo meu, que grande parte dessa síndrome de impostor não é nem acreditar na falta de capacidade. Essa página que a minha irmã mandou é uma página feminina, então existem muitos comentários também ali que as mulheres não se sentem capazes, o que faz link com um outro episódio que a gente teve, que foi lá sobre a arrogância, que existe esse pensamento diferente entre homens e mulheres e tal. E essa síndrome de impostora nas mulheres tem um pouco mais esse peso de
não se sentir capaz de. Já no meu caso, e o caso que eu vejo mais as pessoas, e aí essa é uma visão que eu tenho, às vezes até por não ter visto mais do que, sei lá, a minha bolha, eu vejo muito esse conformismo com a posição que cada um tá. Então, tipo, tô aqui, mas pô, ganho meu dinheiro ali todo mês. Mas por que você não vai morar fora? Porque... E aí eu tenho, esse ano, eu, inclusive tenho trabalhado um pouco mais forte esse lance na minha cabeça, que é do tipo, a gente sempre se faz as perguntas do e se não der certo, né? E aí por muitas vezes a gente tem todas as respostas e mesmo assim não faz as coisas. Por exemplo, a minha, vou morar fora. E aí é porque a gente não tem dinheiro, tô brincando. Não, nem isso, mas tipo, esse é um exemplo, sabe? Não, mas eu vou dar o meu exemplo, eu quero morar fora. Vai morar fora Mas e se você chegar lá e não gostar? E se você chegar lá e não arranjar trabalho? Aí a resposta óbvia é, eu volto. Aí a partir daí vem as outras. Mas eu, vou voltar desempregado? Mas eu vou voltar não sei o quê. E aí eu sei as respostas que me convencem, do tipo, vou voltar desempregado. Mas, você já tentou o argumento que é muito bom? Só terminar o raciocínio. Tipo, vou voltar desempregado. Mas, quantas pessoas eu conheço que não podem me arranjar um trampo e que, ok, eu tenho que aceitar que eu não vou chegar ganhando uma grana, mas eu volto e vou arranjar alguma coisa. Arranjei emprego no meio da pandemia, cara. Ganhava menos que um salário mínimo? Ganhava, mas eu arranjo. E mesmo assim, sempre coloco um empecilho, sempre coloco alguma coisa. E eu não sei, talvez os ouvintes que assim estão escutando, talvez até compartilham um pouco dessa ideia, né? Ou do conformismo, ou da... Isso não tem como, né? Com certeza isso vai acontecer, porque, tipo, em alguma fase da sua vida, você, com algum tipo de assunto, seja, sei lá, na hora de começar a faculdade, ou sei lá, sair da faculdade, ou não fazer uma faculdade e seguir por outro caminho, isso passou pela cabeça, ou então entrar no emprego. Mas, assim, isso é muito louco, porque... o fato de você ter as respostas e mesmo assim isso não se tornar motivação suficiente para você seguir e arriscar, eu acho que assim, não é à toa que chama zona de conforto, né? É meio muito óbvio falar disso e ressaltar isso. Mas, tipo, por exemplo, eu vou pegar o mesmo exemplo que você deu. Eu tinha também o projeto de morar fora. Quero me aventurar, quero ir ver no que dá, etc. E eu tava na faculdade. Eu falei, peraí, não vou também parar a faculdade no meio pra simplesmente ir. E eu tive amigos que fizeram isso, né? Tive amigos que simplesmente pararam na faculdade, foram e voltaram, e depois voltaram de novo. Só que eu falei, beleza, deixa eu seguir aqui, pós-faculdade, fez tudo certinho, cara, eu pego minhas coisas e vou, e foi isso que eu fiz. E aí, na época, eu fui sem passagem de volta, né? Tipo, tinha o dinheiro reservado pra, se der merda, comprar uma passagem, põe naquele... No auge da como fala, na dependência dos pais ali, com certeza no final ia conseguir ter uma ajuda ali que viesse deles, então, uma situação muito confortável, ainda assim saindo da zona do conforto de maneira confortável, porque tem essa situação também, que você fala que você sai da zona de conforto, mas ainda assim você está confortável, porque simplesmente você não vai estar largado, porque você tem um amparo de alguém, você tem uma zona do conforto fora da zona de conforto, entendeu? Por assim dizer. Tipo, se der errado, tem alguém cuidando das suas costas. Exato, aí, né? Exatamente, né? E aí, mano, fui com o plano ali, mano, assim, na ponta da caneta. Vou fazer, sei lá, 2 mesinhos de aula de inglês só pra, tipo, né? Perder alguns problemas de linguagem, acostumar, pegar uma fluência. E, cara, depois de 2 meses eu tenho que achar um emprego, porque, tipo, é isso. Foi isso que eu comprometi, que eu juntei de dinheiro. Foi isso que meu pai também se dispôs a ajudar. E, cara, assim, na última semana de aula, eu consegui um emprego pra começar na semana seguinte. Então, tipo, começou, as coisas aconteceram, assim, tipo, literalmente aconteceram, porque eu simplesmente fui a jogar bola num lugar que eu tava com a camisa do Corinthians, o dono era corintiano porque era brasileiro, e enfim, papo vai, papo vem, eu tava trabalhando no lugar 2 semanas depois. Então um bagulho, tipo, até desse link, só um bagulho, você falou uma palavra que eu acho que é legal, que muitas vezes
As coisas não é que elas simplesmente aconteceram, tá ligado? Você foi lá e deu a cara a tapa, tá ligado? Tipo assim, puta coincidência, um cara ser corintiano e você tá com a camisa do Corinthians. Bom, beleza, mas não é que aconteceu. Se você estivesse na sua casa em Piracicaba, não ia acontecer, sacou? Mas a pessoa tem que pensar isso, tipo assim, porra, você tem que estar lá, tá ligado? Mas acima de tudo, eu vou entrar num assunto aqui, cara, que a gente já falou muito aqui. Acima de tudo, a gente, sei lá, o brasileiro é desenrolado. Então, assim, tipo, eu cheguei a fazer entrevistas de emprego em locais, assim, completamente... Eu nem sei como eu cheguei até o lugar, de tão longe que era. E eu cheguei pra fazer uma entrevista de emprego que, tipo, eu não tava entendendo nada que a mulher tava falando. E fiz, tá ligado? E, tipo, troquei a ideia que eu consegui trocar e, mano, vambora, entendeu? Então, assim, dos males, algo ia acontecer. Acabei voltando porque, tipo, eu realmente vi que não era daquele jeito que eu queria ficar lá, entendeu? Abri mão de tudo que eu estudei, do que eu fiz, tudo que eu já trabalhei. E, mano, voltei e, tipo, juntei a grana que eu precisava juntar. Não, e voltei. E ok. Então, assim... exato. É que... Cara, isso é muito doido, assim. Aquele último programa me trouxe muito essa visão diferente. Alguma coisa... Agora eu vou mudar a pergunta, né? Dessa síndrome de impostor. A pergunta que eu fiz pra vocês, a gente acabou levando muito tanto pelo empreendedorismo tal, quanto por esse medo, essa zona de conforto. Aí eu vou fazer a pergunta como algumas respostas aqui dessa postagem do Instagram tem. Que é tipo, alguma coisa que vocês queriam fazer, vocês não fizeram porque vocês achavam que vocês não eram capazes de fazer? Tipo, desde as coisas mais básicas. Nossa, eu queria muito andar de skate, mas aí eu não sou, mano. Andar de skate, eu não... imagina. Isso não é pra mim. Tipo, podem pensar mesmo. Podem pensar porque qualquer coisa eu corto o silêncio. Não, tem que deixar o silêncio das pessoas entenderem que o bagulho não foi de bate-pronto, tá ligado? De bate-pronto. Porra, é isso. Não, pra quem tá assistindo, dá pra ver a cara de vocês de... caralho. Cara, assim, é muito difícil pensar em encontrar algo que eu achei que eu não era capaz, porque vai entrar naquele assunto que a gente falou antes. Eu sempre me achei muito... Eu sempre me senti muito capaz de fazer tudo que eu achei que eu queria fazer, eu fui atrás e vambora. Inclusive, assim... Até já citei isso em outros papos, acho que com vocês aleatoriamente, das funções de trabalho mesmo, de eventos, de com certeza não era capaz pra fazer o que me deram pra fazer e vamos que vai dar certo. Eu tenho frustrações ao então contrário eu fui do que muito você perguntou. Ao contrário do que ele perguntou, coisas que eu achei que eu era capaz e deixei de fazer. Por algum outro motivo. Então eu falava, mano, eu era capaz de fazer isso. Puta, dava pra mim, tá ligado? E aí, por algum outro motivo, eu, deixei, tá ligado? A minha frustração é ao contrário. Eu não sei de nada que eu queria fazer, mas eu falo, caralho, eu não consigo. Que aí eu não sei o que é pior. Eu acho que acho que um ponto muito bom era, a época quando eu ainda tinha vontade de ser um atleta de futsal. Que eu ainda tinha essa ideia de, cara, eu era submerso no assunto, eu respirava futsal, treinava, quase segunda a segunda. Então, eu tinha tudo pra seguir uma carreira ali, mas que beleza, acho que foi muito pela questão de capacidade, mas também com talvez a zona de conforto, sabe? Peraí, acho que se eu for pra esse lado, talvez eu não tenha tanto sucesso quanto a fórmula do sucesso que eu botava na minha cabeça naquela época de jovem, de 17 para 18 anos, do que é sucesso naquela idade, né? Então, peraí, faculdade, pra mim era muito isso, fazer uma faculdade, ter um emprego, e hoje, cara, penso completamente ao contrário. Talvez mudaria completamente a cabeça se eu tivesse a oportunidade de voltar e falar, não faz isso, faz aquilo. Mas eu acho que nessa idade, nessa situação da capacidade de não achar que era capaz, ou pensar, ou no contraponto que o Zé colocou de, cara, eu era capaz e não fui por outros motivos, eu acho que talvez seguir uma carreira na área de esportes. Eu vou perguntar pro Kaká, porque assim, essa do eu era capaz... Pera,
Mas como? Calma. Calma, eu vou Como você vai perguntar pro Kaká? Pessoa que tá Calma. ouvindo falou, mano, vai perguntar Calma. pro Kaká. O Zeca não deixa. O Zeca não deixa. Zeca, eu vou ensaiando as coisas na minha cabeça aqui, ó. Que é assim, mas eu vou perguntar pro Kaká. Porque essa segunda linha de raciocínio, na real, é o que a gente tava tendo até agora. Tipo, eu era capaz e não fiz por algum motivo. Então é o que a gente tava discutindo até agora. E aí, Kaká, eu mudei a pergunta, né? Porque estamos falando de síndrome de impostor, que é o que você queria fazer e não fez porque achava que não era capaz. Desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas, de qualquer jeito. E bem-vindo ao programa. Opa, gente, fala aí, tudo bom? Finalmente consegui dar um jeito, acho que na internet aqui, vamos ver até onde vai, mas vamos que vamos. E sobre esse assunto, é um assunto muito, muito pesado, assim, porque acho que, se for pensar, todo mundo já se frustrou com alguma coisa, já pegou nessa síndrome, mas algo que eu não fiz por achar que eu não era capaz. Nossa, cara, eu não consigo pensar em algo desse tipo, assim, que eu não deixei de fazer porque que eu achava que não era capaz. Eu deixei de fazer muita coisa por influência de algo, sabe? Conforto, ou medo, ou sei lá. Não, uma dos principais que eu até peguei, eu acho que o Pupa falando também da parte de futsal, mas não era da área do futebol mesmo, de campo. Eu estudava num colégio, para quem conhece, no Tatuapé, o Drummond, que é um colégio onde tinha diversos jogadores de vários clubes, assim, que estudava, ganhava bolsa lá. Eu não, eu estudava lá mesmo. Mas só que por influência deles eu fui atrás desse sonho de jogar bola. Aí eu comecei a treinar no Barueri, aí teve uma semana de teste no Barueri. E na época do Barueri que ele estava subindo, que ele estava na terceira divisão, foi para segunda, foi para primeira, estava no Paulista, estava bemzão o Barueri. E aí tava eu e um outro amigo também, que não era jogador na época, mas estava fazendo teste comigo. Cada dia que você passava no teste, no dia seguinte já era um outro teste. Se você perdesse ali, você já não participava mais. Então a gente foi na segunda, passamos, na terça passamos, na quarta passamos e foi diminuindo. Chegou na sexta-feira, estávamos em 11 jogadores, em 11 moleques, cada um numa posição. E o técnico, na quinta-feira, o técnico falou assim, ó, amanhã vocês vão jogar com a base do Barueri e tal, pra fazer o teste, e nós vamos avaliar vocês. E aí eu lembro que na sexta-feira a gente chegou lá, os 11 moleques passaram até aquele dia, e no mesmo dia chegou uma Kombi com 11 moleques, tipo, aleatório, com um empresário. E esses 11 moleques jogaram contra a base, a gente ficou olhando, entrava um ou outro, mas no final quem passou para a base do Barueri foram esses 11 que chegaram de Kombi. Aí, resumindo... Aí a partir daí você desistiu, falou, deixa. E aí, tentou uma vez... Não, eu já tinha tentado umas outras 2 vezes. Eu sabia do meu potencial, eu sabia que eu poderia ser, sabe? Não habilidoso, não aquele craque, mas eu se tinha o uma Betão posição... e o Finazzi foram profissionais... Exato. O Tadei. Eu tive esse papo com a minha mãe. Eu tive esse papo com a minha mãe há pouco tempo atrás, que a gente falou de futebol você e conversou tal. do E Tadei com a sua mãe, cacete. E aí... Que aleatório. Eu imagino o Lucas na casa dele falando, mãe, e o Tadei? O Tadei foi jogador profissional. O Tadei jogou no Roma, mãe. Como assim? Tipo, ter virado jogador, né? E aí eu falei... não, mas aí não deu, né? Porque eu fui mal no colégio. Aí minha mãe falou assim... Mas você também não era super bom, né, filho? Aí eu falei, não. Assim, eu nunca fui o craque do time. Aí ela falou, então, né? Era meio complicado. Eu falei, mas você lembra que eu passava em todas as peneiras que eu fazia? Tipo, se a gente tivesse investido na real, ali o que tava faltando pra mim era um empresário. Aí ela falou, mas empresário resolve? Eu falei, você não tá ligado. Tem um goleiro que chama Doni. O cara foi goleiro da seleção, você sabe quem é? Ela falou, não. Eu falei, então. Tem um centroavante que chama Afonso! Ele foi artilheiro do holandês e chegou na seleção, sabe? Mas, bom, pra você que tá ouvindo e não tá entendendo de nada, né? Que talvez você não acompanhe futebol. Pesquisar. Estamos citando aqui jogadores que, claramente, pelo nosso comentário, tinham
pouquíssima habilidade, mas tinham bons empresários e conseguiam colocar ele em grandes posições. Assim como, sei lá, no emprego você deve ter algum cara no mesmo lugar que você, que não trampa bosta nenhuma, é ruim, mas tem as costas quentes porque tem alguém que indicou, alguém que botou ele lá dentro. Todo mundo deve ter algum conhecido assim. Só para vocês terem noção, quem estudou no Colégio Drummond lá hoje é um puta jogador, Fagner, lateral do Corinthians, o Jô estudou no Drummond, não é um puta jogador, mas o Jô estudou no Drummond. O Bobô, não sei quem é corintiano lembra do Bobô. A base do Corinthians jogou lá no. Esse tava no Drummond. Mas era com o Corinthians. Com o Corinthians o esquema. Um ou outro jogador era do Palmeiras, do São Paulo, mas a maioria era a base do Corinthians. Na época, o Elton, lembra do Elton, baixinho, corria pra caramba, cabeludinho, jogava no Corinthians. Mas então, aí chegou... Saiu com o de Nelson. Mas só indo na base aqui dos comentários, e pô, eu queria citar uns que eu achei aqui que, tipo, beira até um pouco, não é nem um absurdo, porque cada um tem sua limitação, mas por exemplo, um aqui, aprender a dirigir. Tipo, as pessoas às vezes... Mas isso é muito doido, né, cara? Porque, tipo, por isso que eu falei doido. de coisas que vocês não achavam que eram capazes, tipo, desde coisas simples. Por coisas dessas, não aprender a dirigir. Tipo, isso, por exemplo, talvez se seja além do comentário da minha irmã. Porque é um bagulho que ela se sabota muito na direção. Tipo, ela já contratou até professor particular pra ensinar ela a dirigir, tá ligado? E sempre rola isso. É muito doido. Tem mais algum pé? Ela tem carta. Eu queria ouvir mais um comentário, se o Pupa tiver. Não, eu pensei em uma aqui. Pegando nesse caso, pensei em uma agora. Aprender a falar inglês. Tá vendo? Eu tenho. Porque, mano, eu tenho oportunidade. A Juliana é professora de inglês. Nossa, perfeito, Kaká, perfeito. E é isso mesmo, cara. E uma coisa que eu quero te falar é que, mano, tudo bem, cara. Tipo, tá tudo bem. É importante você. É importante você saber disso. E é importante você também tentar batalhar contra isso. Mas, tipo, tá tudo bem, tá ligado? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, isso. É isso. Esse ponto que eu ia falar um ponto com isso que o Mogli falou, tipo, tá tudo bem. Cara, eu sempre penso nessa questão de tomar cuidado, talvez não seja essa palavra certa, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Em romantizar isso, tá ligado? Por exemplo, eu quero, sei lá, vamos supor, minha questão era falar inglês. Tudo bem, realmente, de fato, tudo bem. Se eu não falar inglês, foda-se, tá ligado? Tudo bem, não vou me chicotear por conta disso. Mas, cara, se você quer, você tem que colocar isso como, tipo, um desafio, tá ligado? Como uma parada que, tipo assim, cara, se eu botar na minha cabeça que tá tudo bem, eu não faço, de fato, tá ligado? Tipo assim... entendeu? Tipo, mas não é essa questão do tipo, não é um conformismo, não é um conformismo. É um tudo bem de assim, é o tudo bem de você não precisa se chicotear. Mas isso seja claro que você pode ainda ir atrás. Não é tudo bem, tipo, então foda-se, me conformei com isso. Eu acho, eu tô falando, por que é isso? Eu acho que muitas coisas as pessoas deixam de fazer porque elas chegam nesse ponto de... Eu tô me colocando nesse bolo, de tipo assim... tá tudo bem. E aí, tipo assim, e ela não evolui, tá ligado? Por conta de, tipo assim, mano, tem gente que precisa dirigir. Ela precisa, tá ligado? Assim, na verdade, vou voltar a um ponto. Nada você precisa. Nada você precisa. Tipo assim, nada disso tá aí, tipo assim, a não ser que, eu queria respirar. A não ser necessidades fisiológicas. Fora isso. Comer, beber, tipo assim, ninguém precisa ir morar fora, tá ligado? Não precisa. Mas é bom, ajuda pra caralho, tá ligado? Mas se você não for, tá tudo bem, de fato tá tudo bem, tá ligado? Só que assim, eu acho que esse é o ponto que eu acho que as pessoas precisavam... O que diferencia os caras foda, igual a gente tava falando, sei lá, um Flávio Augusto, dos que não são Flávio Augusto,
é que muito provavelmente ele falou menos, tá tudo bem. Eu tava ouvindo hoje isso, ele falou, mano, eu era pobre. E beleza, o brasileiro, por exemplo, romantiza a questão de ser pobre. Tá tudo bem ser pobre, tá ligado? Pô, mas eu não quero, tá ligado? Então as pessoas têm que meio que... Eu não sei como isso, não sei qual é a construção desse pensamento. Até sei um pouco, mas tipo assim... Pô, toda vez que você pensar em alguma coisa, tá tudo bem. Mas se você imaginar que... se você não tivesse tudo bem enquanto isso, você poderia estar melhor... Eu acho que Sim, esse caminho mas é o divisor de águas, aí sabe? onde entra essa síndrome, que é tipo, Exato. não é o conformismo de certas coisas, porque, entre aspas, isso não interfere na vida. Tipo, ó, o Kaká não fala inglês, mas porra, foi pra Europa, passou sei lá quantos meses lá, sabe, viajou, já foi pro México, e assim, poderia muito facilitar a vida dele? Poderia, mas mesmo assim ele conseguiu. E esse é o conformismo, que é tipo a lei do mínimo esforço. Igual, eu queria aprender a dirigir. Tipo, você é Uber? Você precisa ser Uber? Não. Então, assim, com aspas, esse é o pensamento da pessoa. Então, tipo, se eu não preciso disso pra viver, então, talvez seja inconsciente isso, mas então tá tudo bem eu não fazer. O meu tudo bem pro Kaká, que eu falei pra ele, é nesse sentido de a gente não precisa se martirizar ou se chicotear, é que eu esqueci o nome da expressão, esqueci a expressão. Mas a gente não precisa, tipo, nos colocar pra baixo por não conseguir fazer algo. Mesmo assim, digo com muita propriedade que não é também que você ter isso, você passar por isso, você tem que aceitar numa boa isso. Eu acho que isso tem que servir de combustível para que você batalhe contra isso. Tipo, eu dei o meu exemplo e eu sei que em algum momento eu vou sair do país e morar fora. Eu sei que eu vou fazer isso. Quando? Ainda é muito complicado na minha cabeça, mas eu vou. Tipo, eu sei que eu vou. Pode ser com 40 anos? Pode ser com 40 anos. Nossa, vai estar velho. Não vou, mano. Não vou. E esse é um outro ponto que eu quero entrar, mas aí a gente fala mais pra frente. Não, mas nessa parte aí de conformismo e tudo mais, não, tipo, eu falo por mim, assim. Não é nem conformismo, tipo assim, não, tá tudo bem não falar inglês e tudo mais. Não, é algo que eu quero muito, cara. Eu quero muito aprender, porque em questão de viagem e tudo mais, é algo bom pra principalmente na área, assim, que a gente já trabalhou, de questão de eventos, de tudo, assim. Mas esse auto-boicote, ele como eu esqueci a palavra agora, mas ele acaba acontecendo naturalmente. É porque normalmente no seu dia a dia você não precisa. Igual essa menina que provavelmente comentou, eu queria aprender a dirigir. Provavelmente, para ir pro trabalho e voltar, ela pega metrô e ônibus. E com certeza, ir de metrô e ônibus deve ser mais rápido do que ela ir de carro. Então, tipo, ela queria aprender a dirigir, talvez para poder fazer uma viagem, para poder sair uma vez ou outra. Estou chutando, não conheço a menina que comentou sobre isso, tá? Eu queria só fazer um adendo, eu acho que o que o Kaká tá falando, acho que vai muito na conta do tempo. Mas assim, na conta do tempo é que quando você viu, passou. Entendeu? E aí você sempre fala assim, não, eu até tinha visto uma imagem, não sei se eu mandei pra um de vocês, mas era muito tipo sobre isso, do se eu tivesse tempo, né? O cara meio que lançou, acho que no Twitter, uma foto assim e tal, e escreveu se eu tivesse tempo, o que eu faria, né? Porque eu acho que muito... E aí vai fazer um recapitulando tudo que a gente falou aqui, até antes do próprio Kaká entrar, de tipo, da zona de conforto, né? E basicamente, se você tivesse tempo, você sairia da zona de conforto, né? E acho que talvez pro Kaká aprender inglês é estar fora da zona de conforto dele. Porque às vezes, às vezes não, né? Não é que assim, assim, um achismo aí depois você complementa se é isso ou não, até pra gente concluir a linha de raciocínio. Mas, por exemplo, cara, você sai de sua casa às 7 horas da manhã, vai trabalhar, faz um monte de coisa, vai ganhar vida, chega de noite em casa, tipo, 8, 9 horas da noite, cara, você só quer, tipo, tomar um banho e, sei lá, ver algum seriado que você tem pra assistir, descansar a cabeça, e aí você fala assim, aprender inglês? Não. Vou deixar, sei lá, pro final de semana, ou então vou começar a fazer, sei lá, semana que vem de 1 em 1 hora. E aí você bota no se tivesse tempo. Na coluna das coisas a fazer da sua vida, que você bota assim, se eu tivesse tempo eu faria. Se eu tivesse tempo eu abriria meu negócio, se eu tivesse tempo eu aprenderia a dirigir.
Porque, na verdade, você tá ali, ó, no flow, e vai seguindo, e quando você viu, passou. Passou 1 ano, 2 anos. É bizarro isso, porque passa. Isso mesmo, essa parte dessa coluna que você falou de se tivesse tempo, cara, tem tanta coisa que eu queria fazer, que eu me programei pra fazer, mas tipo, saio de manhã e não saio 7 horas da manhã, porque os fornecedores não abrem esse horário, mas é um pouco mais tarde, mas mesmo assim, eu saio cedo, mano, trampo o dia inteiro, cansadão, chego de noite. A última coisa que eu tô pensando em fazer é uma aula de inglês, ou é alguma outra coisa. Eu quero exatamente isso, tomar um banho, sentar no sofá, assistir alguma coisa, respirar, se programar pro dia seguinte e ponto. Mas, pô, entra nessa parte que você se auto-boicota falando assim, puta, se eu tivesse tempo a gente tem, mas a prioridade ali, ela não é aquela que Exato. do seu tempo, entendeu? Tempo é uma questão de prioridade, mas isso vai ficar pro episódio que vem. Vamos de dica, turma, pra gente não se prolongar muito também. Mas antes de pedir as dicas, eu quero pedir aos ouvintes que estão nos acompanhando até agora pra nos mande, cara, por favor, cara, mande mensagem pra gente, ou no Instagram, ou no privado pra gente, do que... No Instagram, pra engajar. Do que vocês já se auto-boicotaram dessa síndrome, ou que sonho que você tem e nunca realizou, por qual motivo. Pô, conversa com a gente sobre isso. Eu falo por mim agora, não sei se eu falo por todos. Na verdade, quero saber se vocês tivessem tempo, o que vocês fariam. Pô, você estragou. Cara, isso aí isso. eu ia fazer pro episódio que vem, cara. Então a gente fica em silêncio, você corta e você continua falando. Não, tipo assim, Você é o editor, caralho. Não corta. Não corta. Fica pro próximo episódio. Então, se você... Anotei aqui, ó, ouvindo episódio aqui. 33. Se tivesse tempo, se tivesse dinheiro. Não, então peraí, não corta. Você fica com essa pergunta. O que vai ser a resposta de... Pra quem você perguntou, Pupa? Sei lá, pra qual Não, é pro ouvinte. E a gente manda e a gente vai comentar do tempo das pessoas. O que as pessoas fariam se elas tivessem tempo no episódio seguinte. Pronto, é o link. Você foi um péssimo host agora. Boa. Foda-se, vou ter que dar esse feedback pra você. É que foi mal. Isso, É que eu tinha montado uma estratégia na minha cabeça e... Mas é Nem isso. sempre acontece as coisas como a gente quer, né? É isso. Aqui é exclusão, né? Ainda bem que não acontece do jeito que a gente quer. Prometeu. Mas é isso. Então, turma, manda isso pra gente do que vocês fariam se tivesse dinheiro e o que vocês já se auto-boicotaram. Porque se vocês não mandarem, a gente não vai ter assunto pro próximo episódio, tá bom? Vamos de dica, turma. Assunto a gente sempre tem, né? Assunto a gente vai ter, né? Alguma coisa a gente vai fazer. Pô, a gente inventa qualquer coisa na hora. O próximo episódio vamos falar de azulejo branco. Não percam. Inclusive apareceu um TikTok outro dia pra mim que era assim... fala um assunto que você consegue falar durante meia hora sem pausar e só você falando. Eu já pensei, qualquer assunto, mano. Qualquer Você dá um assunto, eu saio falando, velho. Nossa, tranquilamente. Qualquer assunto. Nossa. E assim, a gente já fez esse teste, porque tem um episódio aí, alguém vai lembrar qual, que a gente pediu o assunto pra galera, a galera deu o assunto e a gente falou sobre eles como se não houvesse amanhã. Inclusive, eu acho que até um futuro próximo a gente relançar esse desafio, porque foi um puta episódio legal. Né? Então, é isso. Justíssimo. Esse episódio foi o episódio... Foi o episódio 19. Empregos loucos, Caramba. mundo em 2050 e perdas. Aliás, muito bom esse episódio. Muito bom. Lembrei desse perdas aí, o finalzinho foi... Foi pesado, foi forte. Foi bonito. Alguém quer É um começar assunto bom indicando pra alguma se coisa? falar. Cara, eu dou uma dica muito importante para os nossos ouvintes aí. Não sei se tem um ouvinte menor de 18 anos ainda, ou seu canalha, cachorro, vá porra de tomar essa vacina logo, porque a vacina é importante, todo mundo tá tomando. Se você ainda não tomou, toma essa vacina, porque não vai adiantar nada. Nada, absolutamente nada, se algumas pessoas não tomarem a vacina, só vai piorar. Então, a dica de hoje, para quem não se vacinou, tome a sua vacina. Tomou a primeira? Se preocupe com a segunda dose, porque são 2 doses, não somente uma. Se não, vai tomar, né? Eu achei que ele ia falar uma hora. E se seus pais
e seus pais são negacionistas, são contra a vacina, etc. e tal, né, bolsonaristas e os caralho, ótima oportunidade pra você fazer a rebeldia da adolescência, né? Então, assim, sempre Exato. tem aquele momento que você vai contar pros seus filhos, pros seus netos, quando que você foi rebelde. É esse momento aí que você vai contar que seus pais são incapazes de entender uma simples importância de uma vacina e você rebeldemente foi lá e tomou a vacina sem eles saberem. E lembrando, sem vacina não vai pra Disney, hein? Hã. Exato. Exato. Exatamente. Bom, Dicas, ótima então, dica. vamos para as dicas. Opa! Tem uma dica, quero começar com essas dicas aí. Começou exatamente hoje a Paralimpíada. Temos aí quase 270 atletas brasileiros. Um grande comitê de atletas. Diferentemente das Olimpíadas que a gente assistiu algumas semanas atrás, temos grandes chances em diversos esportes. Então, assim, assistam. Acabou de acabar um jogo daquele futebol que é no escuro, né? Que é um golzão deitado, assim. Eu esqueci como chama, Ele que eu não até é no falei escuro, antes ele não é no do. escuro, né? Como se fosse no escuro. Ele é um pouco escurinho, assim. Ele tem um golzão, assim. Não é goal ball, né? Não, não é. Goal ball, é uma coisa assim. Ah, caralho. Não, mas o ambiente é escurecido, se eu não me engano. Na TV Tá tava de vendo? boa. Não, eu fui ver, tava desligada a TV. Desculpa. Ô, Perdão, trouxa. não me cancelem. Foi só um. Os caras Que sobrou, né? Mas é isso, o Paralimpíadas começou. É muito louco assistir, ver as histórias. Que a gente já vem comentando, porra, a gente já comentou pra cacete de Olimpíadas, então a gente também já falou de Paralimpíadas em outros episódios. É bacana assistir. Tem muito atleta aí com chance de medalha pra apoiar, pra ver, pra acompanhar. E é isso. Essa é a minha dica. Boa. Bom, vou dar uma dica que eu ia até pegar ali o livro. Eu não sei se eu já falei desse livro, na real, mas eu não vou pegar porque ele é o primeiro da pilha ali, vai dar mó trampo. Mas tem muito a ver com o assunto que a gente falou. Se eu já falei dele, eu vou falar de novo, que é o Pega a Visão do Rick Chester. E eu já falei dele? Não lembro. Cacata. Não. Pega a Visão do Rick Chester. Puta, ele fala muito disso que a gente falou hoje, que é sobre, cara, quando todas as probabilidades, todas as questões vão... exatamente isso. Muito obrigado. O meu ele é o primeiro da pilha ali, então se eu tirar ia cair muita coisa. Cara, e ele fala justamente sobre, cara, uma pessoa com todos os fatores contra, né, você, e uma visão muito positiva das coisas e que fez ele ir pra frente. Então acho que é uma história de uma pessoa que tem tudo menos a síndrome do impostor, né? E aí tem uma frase que ele fala muito no livro, na verdade eu não sei se foi no livro ou se foi na palestra dele que eu assisti, que é a questão do esteja pronto, né? Esteja pronto, porque assim, eu acho que uma coisa que impede muita gente de fazer as coisas é não pensar no futuro, né? Então o ser humano é muito imediatista, seja a questão de tipo, putz, vou fazer o bagulho agora, não preciso e tal, mas aí lá no futuro você precisa falar, pô, se eu tivesse feito no passado. E aí ele fala muito disso, aí ele dá um exemplo que eu acho que é muito bom, que é a questão do jogador de futebol. Por que o jogador que está no banco, ele tá de chuteira e de caneleira e de meião? Porque ele tem que estar pronto, velho. O goleiro reserva, ele fica de luva. Qual é a probabilidade dele precisar usar a luva? Né? Porra, é baixíssima. Pouquíssimos jogos. Então, você tem que estar pronto. Então o ser humano precisa pensar dessa forma. Mesmo que eu não precise agora, né? Pô, mas eu quero estar pronto. Então esse livro é muito legal. Rick E Chester, tem um outro ponto que ele fala na palestra, e a gente até citou aqui durante das coisas que o Lucas estava falando dele mesmo, que perguntam para ele o que ele faria se daqui um mês, uma semana, alguns dias, ele perdesse tudo que ele conquistou dando palestra, etc. E ele simplesmente falou assim, cara, eu comecei vendendo água. O sinal vai estar lá, a garrafinha eu sei onde compra, e eu vou encher o cooler e vou continuar vendendo água e vou voltar para onde eu comecei. Então, assim, algum ponto tem, né? Então, esse tem é um muito ponto de partida. esse ponto da palestra, normalmente ele fala isso no final, quando eu vi a palestra dele, ele fala isso no final. Ele Spoiler! Não. Spoiler, estraguei a palestra do cara. Toda a história de superação, ele fala isso. Mas isso talvez, acho que é justamente o ponto que a gente fala. As pessoas têm medo de dar a coisa errada e ter que voltar pra estaca zero. Foi, por exemplo, que nem o Mogli falou. Putz, e se eu voltar e eu tivesse em trampo? Mas na hora que quando você entende que, tipo, pô, mas eu sei fazer a parada. Se eu tivesse em trampo, eu arrumo o trampo, tá ligado? Se eu tiver que voltar pra estaca zero, eu sei voltar da estaca zero. Eu acho que isso é um bagulho que encoraja muito as pessoas.
tá ligado? Quando o cara entende, mano, e se eu... Aí sim, se eu perder tudo, tá tudo bem, porque eu sei fazer de novo. Isso é um combustível muito bom para as pessoas. Então, Rick Chester, caralho, muito foda esse maluco. O livro é muito top. Fica a dica para everybody. Muito bem. Eu vou... É que as dicas de vocês foram muito boas. Eu vou dar uma dica meio bosta, eu devia ter falado primeiro. Aí. Meio bosta não, é o seguinte, os parques voltaram a abrir, né? Então, você que tá aí meio parado, talvez seja um bom momento para você voltar a se mexer, né? Acho um pouco, venho com a minha opinião de que acho um pouco cedo as coisas estarem voltando, não acho que a gente tá a ponto disso, mas parque, lugar aberto, tal, eles vão começar a voltar. Por conta disso e por uma vontade antiga, eu comprei um patins. E eu quero dar a dica da marca, porque a marca é muito boa, é o patins que eu andava na adolescência e infância, que é a Traxart. É uma marca Caralho! desde 1990 aí. Mano, a marca é excelente, não é barato, mas a marca é excelente, tem vários shoppings, dá pra comprar pela internet, fica a minha dica aí. E eu reparei que eu saí pra dar uma volta, que um cara de 30 anos de patins já não é uma coisa muito descolada. E é muito difícil ficar descolado andando de patins e de shorts. Tipo, eu percebi que eu vou ter que andar de calça pro resto da minha vida, porque credibilidade nenhuma eu passo. Se você não tem ideia do que eu tô falando, procura assim, faz a busca no Google. César Tralli patins. O Pupa já vai fazer, já vai entender. Já até apareceu aqui já. Essa é a cena de uma... Você agora pesquisa aí, César Tralli, patins, essa é a cena de um cara acima de 30 anos andando de patins. Eu vou mandar no grupo. Mas fica aí. Não, mas aí ele tá brincando. E é o César Tralli, e é o jornalista, né? Credibilidade pura. É complicado, né? Bom, fica aí. Ele brincou. Então é isso, turma. Alguém quer dar mais algum recado? Não. Por que você achou o César Tralli de patins? Aonde? Sei lá. Foi um amigo meu que me mandou. Não. E, assim, mano, e o melhor... Que imagem aleatória. Eu acho que todo mundo... Não, tem várias imagens, mas tem uma aqui que tem uma senhora de branco do lado. Vocês vão achar, na hora que vocês colocarem no Google César Tralli patins, vai aparecer várias fotos. Procurem a foto que tem uma senhora de branco do lado. Uma senhora que tá toda de branco, short branco, camiseta branca. Ela tá olhando muito, ela muito, tá tipo, de uma que porra é essa? Maneira, tipo, que porra que é essa, maluco? Mano, vejam isso e depois comentem sobre essa foto. Muito obrigado. Eu mandei no grupo aí. Então é isso, turminha. Valeu. Lembrando a todos os ouvintes aí, leigos ou não, no Instagram, leigos ou não, no Spotify. E você que tá vendo pelo YouTube, se ainda não deu like, dá o like agora. E se você não tá inscrito, aproveite e se inscreva no canal. Valeu, gente. Muito obrigado. Desculpa o atraso. Tamo junto e até semana que vem. Beijo.